Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo de número 126. A palavra do Senhor nos fala que o nosso Deus é consolo para aqueles que choram. Salmo de número 126. A palavra do Senhor nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e nesse momento, Pai, nós clamamos para que o Senhor fale conosco através dela e que o nosso coração se encha de fato de júbilo ao ouvirmos e nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Que a alegria do Senhor tome conta do nosso coração nesse momento, para que o tempo todo sejamos animados, curados, tratados pelo mover do teu Espírito em nós. Opera com graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que já tem alguns anos de caminhada com Cristo sabe muito bem que não é o fato de que estamos com Cristo que fará com que nós não teremos motivos para nos entristecermos. Não é verdade? As nossas lágrimas não são impedidas porque nós estamos com Jesus. Todos nós estamos sujeitos às tristezas, ao luto, aos desapontamentos. Nós não somos imunes às tristezas da vida. No entanto, queridos, nós precisamos observar aquilo que a palavra nos diz, de observar com bastante atenção, porque o que a Bíblia nos fala, queridos, o que a palavra de Deus nos garante, é que o fato de que nós estamos com Cristo faz com que a nossa tristeza seja, sim, diminuída com relação à sua intensidade e, sim, abreviada com relação ao tempo do nosso sofrimento. Sim, irmãos, a Bíblia nos mostra que a nossa alegria em Cristo é tão sublime, tão intensa, que ela nos leva a superar o luto, a dor com maior facilidade e mais rápido do que se nós não estivéssemos com Jesus. E caso isso não esteja acontecendo com você, é porque tem alguma coisa na nossa vida com Jesus que está desencaixada, que está fora do lugar. No entanto, queridos, nós também precisamos entender que a alegria para nós cristãos não é aquilo que nós obtemos quando nós fazemos alguma coisa que nos alegra. A alegria não é necessariamente aquilo que nós obtemos através do lazer, através do entretenimento, e ainda que essas coisas nos façam algum bem, sim, a alegria para nós é algo muito mais profundo e muito mais intenso. Alegria para nós, queridos, é um estado de contentamento, de felicidade completa e tão satisfeita em Cristo e naquilo que Ele faz por nós. Essa alegria não é circunstancial, não é efêmera, não é passageira. Ela dura para sempre.
E mesmo que as tristezas venham, mesmo que a dor venha a inundar a nossa vida, nós podemos sim viver com alegria. E é exatamente por isso que esse salmo nos convida. Traga a sua tristeza e leve alegria. Traga ao trono da graça a sua tristeza, deposite ela ali. Mas não saia de mãos abanando. Leve a alegria no Senhor. Irmãos, nem sempre nós nos damos conta disso. Mas você já percebeu que o grande motivo pelo qual nós sofremos é porque esse mundo é estranho demais para nós? Às vezes eu vejo algumas notícias, irmãos, e ao ver algumas coisas eu fico me perguntando, gente, como é que essas pessoas conseguem viver desse jeito? Afinal, queridos, ainda que nós ouçamos, entre aspas, de tudo no gabinete pastoral, a vida do povo de Deus ainda é bem diferente das histórias que nós ouvimos por aí. E se não for, então é porque tem muita coisa errada acontecendo. Nós vivemos num mundo extremamente estranho para nós, irmãos. Cheio de perversidade, de maldade, de imoralidade, cheio de idolatria, onde as pessoas aceitaram a suposta normalidade a respeito da mentira, da traição, da sensualidade, do egoísmo e da ganância. E por mais que nós também sejamos pecadores, e de fato somos, nós não deixamos de nos escandalizar com os absurdos que nós vemos e ouvimos, não é mesmo? Quando nós lemos a história do povo de Deus no Antigo Testamento, irmãos, nós aprendemos sobre vários momentos em que o Senhor restaurou a vida, a sorte do seu povo. Momentos de escravidão, de opressão, de perseguição, em meio a guerras, a escassez, as pragas. Foram muitas ocasiões em que Deus os livrou e Deus restaurou o seu povo. Esse salmo que nós acabamos de ler faz justamente uma referência a um destes momentos específicos em que o Senhor agiu trazendo restauração ao seu povo. No retorno do exílio na Babilônia, o lugar que Deus escolheu para sim demonstrar o seu juízo ao seu povo. Nós cristãos do século 21, irmãos, temos um pouco de dificuldade de olharmos para Deus amoroso como é e percebermos que por causa da sua santidade, Ele também exerce juízo. Não é verdade? Nós temos a tendência de ver o Senhor Deus como um Papai Noel que tolerantemente dá presentes até mesmo para os meninos maus e desobedientes. No entanto, queridos, o que a Bíblia nos mostra é que ao longo da história, Deus utilizou sim das catástrofes, pequenas ou grandes. Deus utilizou das tragédias pessoais ou nacionais, mundiais, para exercer o seu juízo. E o Senhor vai continuar fazendo isso, irmãos, até o momento derradeiro, no fim da história, quando de uma vez por todas Ele vai executar o seu juízo, trazendo redenção final aos seus filhos e condenação aos rebeldes, ímpios e hipócritas. Em um dado momento da história do povo de Deus, da história de Judá, queridos, esse povo havia se tornado tão negligente, tão irreverente, sem cultivar o temor do Senhor, que Deus resolveu exercer o seu santo juízo para que o arrependimento fosse movido no coração das pessoas. E esse juízo veio na forma de um cativeiro. O Senhor
enviou uma boa parte do seu povo para uma terra estranha, para um mundo muito esquisito, a terra da Babilônia. Mas entenda, irmãos, estar na Babilônia não era apenas estar e morar num lugar diferente, num lugar esquisito, num lugar estranho. Porque na Babilônia, irmãos, toda a identidade do povo de Deus estava em risco. Na Babilônia, a cultura do povo de Deus, a língua, a liberdade política, a religião e até mesmo a forma como eles compreendiam o relacionamento com Deus havia sido arrancado deles. Na Babilônia, eles não podiam mais cultuar como deveriam. Na Babilônia, eles não podiam mais pensar como sempre pensaram, eles não podiam mais exercer a justiça como a palavra do Senhor mandava, ou seja, toda a sua identidade como povo de Deus, povo que adora a Deus, havia sido violentada, ou, para dizer o mínimo, anulada, suprimida. E foi durante o tempo do cativeiro na Babilônia que muitos falsos profetas se levantaram para dizer ao povo: olha, fiquem tranquilos, daqui a pouco o Senhor vai nos restaurar de novo, e vai ficar tudo bem, nós vamos ficar bem, não se preocupem. Essa era a mensagem dos falsos profetas na Babilônia. No entanto, os homens de Deus, como o profeta Jeremias, por exemplo, alertavam: não vai ser assim. Não esperem que isso vai passar rapidinho, como se aquilo que nós fizemos foi algo irrelevante para Deus. Vai ser sim um tempo difícil, um tempo dolorido, cheio de tristeza, mas vocês não devem ficar improdutivos nesse tempo. Vocês vão servir na Babilônia, vocês vão produzir, vocês vão construir casas, vocês vão edificar a cidade. E percebam, queridos, que de certa forma, essa é uma situação muito parecida com a nossa, não é verdade? A nossa identidade, a nossa espiritualidade, a nossa maneira de pensar, tudo isso está em risco enquanto nós vivemos nesse mundo esquisito, nesse mundo diferente. Nós estamos sujeitos à tristeza, ao luto, aos perigos, às doenças, nós estamos sujeitos à morte. E diante de tudo isso, queridos, é inevitável que alguma tristeza venha a invadir a nossa mente e o nosso coração durante esse tempo. No entanto, irmãos, mesmo que nesse mundo a tristeza venha a ser terrível, nós ainda podemos provar da restauração que vem do Senhor. E mesmo que a tristeza da injustiça, da enfermidade, mesmo que a tristeza da morte venham sobre nós, nós podemos ter no Senhor a nossa alegria restaurada. Mesmo em tempos extremamente terríveis, queridos, em que todos nós nos sentimos mais pesarosos, tristes, desanimados, ainda assim, irmãos, nós podemos experimentar dessa alegria restaurada no Senhor, e é exatamente sobre isso que esse salmo nos fala, sobre a restauração da nossa alegria. Mas que alegria é essa que o Senhor nos restaura? Será que é todo tipo de alegria? Será que o Senhor tem algum compromisso com as alegrias mundanas ou idólatras que nós cultivamos? Eu vou te dizer, é evidente que não. O salmista nos diz, queridos, qual é essa alegria que é restaurada. Nos primeiros versículos ele exulta dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então,
a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O salmista está fazendo uma referência ao passado, queridos, quando o Senhor restaurou lá atrás, no passado, houve algum momento da história do povo de Deus, de Sião, em que o Senhor operou de tal forma que a igreja do Antigo Testamento percebeu a ação do Senhor de maneira clara na sua história. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, nós percebemos que o Senhor fez isso em muitos momentos na história do seu povo. A intervenção do Senhor era majestosa. No entanto, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 126, no original, ele faz uma referência a um momento específico, um momento em que o Senhor trouxe, restaurou os cativos de volta da Babilônia. O sofrimento e a tristeza dos habitantes de Judá na Babilônia foram enormes. No entanto, muito maior que a tristeza deles foi o júbilo da libertação que o Senhor operou, trazendo o seu povo de volta, resgatando os cativos de Sião. Ou seja, irmãos, quando eles olhavam para o passado, o povo de Deus se lembrava de que o Senhor tinha feito em seu favor e se alegravam com isso profundamente, tremendamente. E olha a intensidade dessa alegria. Eles ficavam como quem sonha. Você já acordou de um sonho e ficou com raiva de ter acordado? Porque a história do sonho estava boa demais. Já aconteceu isso com você? Imagina, aquilo que Deus fez na nossa vida era tão bom, uma alegria tão intensa, tão maravilhosa, que aquilo que o Senhor fez nem parecia real, parecia um sonho. Eu tenho certeza que você já passou por momentos assim, não é verdade? Momentos na sua vida em que você se via em profunda tristeza, vivendo em dificuldades tremendas, com enfermidades, dores, momentos em que você estava desempregado, com a grana curta, com pouco recurso, com problemas terríveis de relacionamentos, conflitos no trabalho, conflitos em casa, conflitos com os vizinhos, e de repente, quando você menos esperava, o Senhor operou de forma tremenda e todas essas coisas, como num passe de mágica, simplesmente deixaram de existir. Você já passou por isso? Eu não. Eu nunca passei por isso. Irmãos, longe de mim parecer ingrato ao Senhor, queridos. É lógico que eu reconheço que o Senhor operou de forma maravilhosa em momentos difíceis no meu passado. Eu seria louco se eu não conseguisse reconhecer isso. No entanto, queridos, eu também sei muito bem que desde que eu me conheço por gente, não passou um só dia da minha vida que eu não tivesse que lutar contra a tristeza. Não passou um único dia na minha vida sem que eu tivesse que administrar um problema ou encarar o luto. Por favor, me entenda. Deus sempre me deu muitos motivos para me alegrar. Eu reconheço que o Senhor me abençoou, me fazendo ouvir o Evangelho desde pequeno, crescendo num lar cristão. Eu reconheço que Deus me deu uma esposa maravilhosa e filhos lindos. Eu tenho a vocação mais importante do mundo. Se me chamassem para ser rei do Brasil, eu não ia aceitar. Porque pregar o Evangelho é mais importante do que ser rei. Deus me deu a oportunidade de estudar, uma oportunidade que nem todo mundo tem. Eu me alimento todos os dias. Na medida do possível, eu tenho uma boa saúde. Eu não faço exames, então eu tenho uma boa saúde. Eu moro numa casa com muitos confortos que eu não mereço.
E irmãos, eu reconheço tudo isso, eu sei muito bem que foi o Senhor, na sua maravilhosa graça, que me deu tudo isso, e Ele sabe o quanto eu sou grato por tudo isso que Ele me tem dado, mas eu não posso mentir para você. Eu não passei um dia sequer da minha vida sem ter pelo menos um motivo para me entristecer. E sejamos honestos, queridos. Todos nós temos que lidar diariamente com uma dúzia, e em alguns momentos com 2 dúzias de problemas que seriam suficientes para nos abater, para nos desanimar, para nos entristecer. Não é verdade? A experiência humana, queridos, é uma experiência de tristeza. E nem sempre nós teremos motivos palpáveis para nos alegrar. Mas o Senhor nos garante, queridos, é que nós teremos um motivo para nos alegrar. E esse motivo precisa superar todas as tristezas, das mais intensas às mais passageiras. Preste bem atenção, eu não estou negando que o Senhor nos dê vários motivos para nos alegrarmos. É claro que Ele nos abençoa com muitas coisas, mas todos nós, irmãos, sabemos que esses motivos circunstanciais não são suficientes para nos fazer superar as grandes tristezas da vida. Ou o fato de você ter filhos te impede de ficar triste porque você perdeu o emprego? É claro que não. Ou o fato de você ter uma casa para morar te impede de ficar triste quando você é assaltado? É claro que não. No entanto, irmãos, existe um motivo pelo qual nós podemos sim superar as tristezas da vida: a restauração que o Senhor operou nas nossas vidas por intermédio de Cristo. Essa restauração que nem parece verdade, que nós nem merecíamos, parece um sonho de tão maravilhosa. É o grande motivo pelo qual nós devemos nos alegrar. Assim como o povo de Judá, os exilados de Sião, queridos, estavam lá cativos, vivendo as tristezas da Babilônia. Irmãos, nós também estávamos cativos no pecado, escravos de Satanás, fadados à morte e à condenação. Mas em Cristo nós fomos restaurados, em Cristo o Senhor mudou a nossa sorte, e isso, queridos, é motivo suficiente para que todas as nossas tristezas, das mais intensas às mais brandas, sejam superadas, porque nós nos lembramos da agonia do nosso cativeiro, e como um sonho, o Senhor restaurou a nossa sorte. Que a nossa boca se encha de riso, e que a nossa língua se encha de júbilo, para celebrarmos aquilo que o Senhor fez quando restaurou a nossa sorte em Cristo. Mas não apenas isso, queridos. Quando nós proclamamos que o Senhor Jesus e a restauração que Deus operou nas nossas vidas é a nossa grande alegria, nós dizemos a este mundo estranho quem é o Senhor. As nações podem reconhecer os grandes feitos do Senhor quando nós demonstramos que Ele e a salvação que Ele operou em nós é a nossa maior alegria. O salmista diz na continuação do versículo 2: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Um dos mais graves problemas da teologia da prosperidade, irmãos, é dizer ao mundo que nós estamos interessados nas mesmas coisas que os ímpios.
que nós estamos interessados nas mesmas riquezas do mundo, no bem-estar, no poder, no status, carros caros e casas suntuosas. Mas quando nós demonstramos que a nossa alegria não está nessas coisas temporais, queridos, nós estamos dizendo que existe uma alegria ainda mais arrebatadora, mais impactante, mais transformadora. Irmão, se nós buscamos os tesouros desse mundo, nós nunca conseguiremos demonstrar às nações que Jesus é o nosso maior tesouro. Não existe nenhuma outra alegria nesse mundo que pode se comparar a quem Jesus é. Nada poderia nos dar alegria maior do que a restauração que o Senhor operou na nossa vida. E o salmista testifica isso. As nações têm razão ao dizer isso, porque de fato grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. O salmista deixa bem claro, queridos, existe um motivo pelo qual nós estamos alegres. O Senhor operou grandes coisas. O motivo da nossa alegria é o Senhor. O motivo da nossa alegria é a restauração que Ele nos deu. Nós estamos alegres porque nós fomos libertos do cativeiro da Babilônia. É claro que o Senhor também tinha trazido incontáveis bênçãos sobre seu povo no Antigo Testamento, mas o motivo pelo qual essa alegria exultante tomava conta dos corações deles era porque o Senhor os tinha trazido de volta do cativeiro. Irmãos, da mesma forma, ainda que nós tenhamos muitos motivos para nos alegrar e que nós reconheçamos que o Senhor tem feito outras grandes coisas por nós, nós sabemos que a grande obra que o Senhor realizou nas nossas vidas foi a salvação. E esse é o verdadeiro motivo da nossa alegria. O motivo pelo qual nós estamos alegres é porque Deus nos salvou em Cristo. É porque em Cristo nós fomos restaurados. Às vezes, queridos, nós temos a tendência de acharmos que se nós formos bonzinhos o suficiente, ou tolerantes, ou então, quem sabe, se nós fizermos muitas grandes obras de caridade, aí sim o mundo vai reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Não me entenda mal. As nossas obras são importantes. Quando nós realizamos obras de caridade, queridos, nós estamos testemunhando o que o Evangelho fez em nós. E por isso, sim, as nossas boas obras acabam por apontar para o Pai Celestial. No entanto, queridos, é na libertação que Cristo operou na cruz do Calvário que está o maior testemunho daquilo que Deus faz em favor daqueles que são dele. Ele nos liberta, Ele nos salva do pecado e da morte, e Ele faz tudo isso em Cristo. O Evangelho é o que demonstra o poder, a misericórdia, a justiça, a bondade, a santidade, o amor e a graça de Deus. A mensagem do Evangelho que nos salvou, que nos libertou e que nos restaurou do nosso cativeiro é o que de fato testemunha o caráter de Deus. É na proclamação do Evangelho de Cristo, queridos, que nós dizemos com clareza quem Deus é. Há mais de 2000 anos a igreja vem realizando obras de caridade no mundo, e mesmo assim o mundo não consegue ver quem Deus é. Mas quando a igreja se dedica em proclamar o Evangelho, a libertação e o resgate que nós temos em Cristo, aí sim, o mundo tem condições de afirmar: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. O Evangelho é a nossa alegria, queridos. E o fato de termos sido restaurados em Cristo testifica ao mundo a grandeza do nosso Deus. Vocês já viram o enterro de crente? Gente, parece falta de respeito. Mas às vezes em enterro de crente é o lugar onde a gente mais dá risada. Não tem loucura maior que essa, irmãos. Nós somos tudo doido.
A gente dá risada em enterro, gente. Não tem loucura que consiga explicar um negócio desse. A gente conta piada em enterro, parece desrespeito. Mas a verdade é que nós somos tomados por uma alegria tão imensa, que nós sabemos que aquela pessoa que está ali, ou que não está mais ali, né? Ela está no lugar onde todos nós gostaríamos de estar, nos braços do Pai. Tem gente que no enterro até beija o morto. Irmãos, isso não quer dizer, no entanto, que nós estamos imunes à tristeza. De fato, não estamos. Mesmo experimentando a fé em Cristo, todos nós estamos sujeitos às tristezas dessa vida. O povo de Judá, durante todo o período do cativeiro na Babilônia, recebia as promessas de restauração através dos profetas do Senhor. E nessas profecias, queridos, nessas promessas, essas promessas eram extremamente gloriosas. Na cabeça dos exilados, a mensagem dos profetas apontava para uma realidade de riqueza, para uma realidade de vitória contra as nações inimigas, uma realidade de prosperidade, e por aí vai. Mas não era exatamente isso que o Senhor estava prometendo. O que o Senhor prometia era uma salvação muito mais intensa e muito mais profunda, uma restauração que envolvia uma realidade muito maior que essa materialidade da nossa vida. Você imagina então o desapontamento dos habitantes de Judá ao retornarem da Babilônia e descobrirem que a terra onde eles iriam viver, a terra prometida, onde séculos passados eles haviam tomado posse, aquela terra estava completamente arrasada. Deus efetivamente os trouxe de volta do cativeiro. Mas quando eles chegaram, encontraram a casa de ponta cabeça. Os muros derrubados, cidades destruídas, os campos tomados pelas ervas daninhas e pragas. Diante disso, queridos, a tristeza era inevitável. A tristeza não existia apenas lá na Babilônia. O Senhor já restaurou a nossa sorte, nos trazendo de volta da Babilônia. Mas a tristeza insiste em permanecer também ali em Judá. A nossa terra está desolada. Nós esperávamos toda pompa e circunstância no nosso retorno, mas não é isso que nós estamos vendo. Irmãos, todos nós temos essa experiência, não é verdade? Nós sabemos que o Senhor, mesmo que o Senhor tenha restaurado a nossa sorte em Cristo, nós continuamos experimentando a tristeza no nosso dia a dia. É por isso, queridos, que assim como o salmista, nós insistimos em clamar, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Senhor, assim como as águas trazem vida e inundam repentinamente, de maneira surpreendente, o deserto do Neguebe, por favor, traz restauração para nós. Esse é o clamor do salmista, irmãos, mesmo sabendo que o Senhor já havia trazido grande restauração ao seu povo. Algumas tristezas insistiam em acompanhá-los. E isso leva o salmista a pedir socorro àquele, ao único que poderia ajudá-los. O Senhor.
Uma vez que o Senhor promoveu tão maravilhosa restauração no passado, o salmista fica tranquilo para clamar ao Senhor mais uma vez, e essa deveria ser o nosso caminho durante o sofrimento também, queridos. Esse devia ser o nosso sentimento também. Nós experimentamos a maior restauração que podia acontecer na nossa história. Em Cristo o Senhor nos salvou do pecado e da morte. Seja honesto. O que são as nossas tristezas perto do pecado e da morte? Eu sei que no momento em que nós passamos pelas dores e pelo sofrimento, essas coisas parecem insuportáveis, irmãos. Mas quando nós comparamos essas coisas com a morte, com a condenação por causa do pecado, nós percebemos que o mesmo Deus que agiu nos trazendo salvação, pode agir para restaurar a nossa alegria também, nos fazendo superar os motivos pelos quais nós ficamos tristes. Ainda que o nosso corpo exterior se esfaleça dia após dia, o nosso corpo interior se renova dia após dia, por causa de um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não sou eu que estou dizendo isso, queridos. A palavra nos garante. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, irmãos, se Deus demonstrou tanto amor e tanta graça ao nos salvar, entregando o seu próprio filho para morrer por nós, por acaso Ele vai descuidar de nós em qualquer outra coisa que nós precisamos? Se nada é mais precioso para o nosso Deus do que o seu próprio filho, Ele não vai nos abandonar naquilo que Ele mesmo considera importante para nós. Ainda que as tristezas se multipliquem ao nosso redor, irmãos, e nós tenhamos muitos motivos para desanimar, o Senhor é capaz de nos socorrer em todo momento, restaurando a nossa sorte, nos fazendo olhar para o final da boa obra que o Senhor tem feito em nós. Ele vai nos conduzir ao fim da jornada. Nós não estamos tão somente livres do cativeiro, mas nós chegaremos sim ao lar celestial. Sião será completamente restaurada, e mesmo que o caminho seja difícil, cheio de tristezas, cheio de dores e luto, o Senhor é poderoso para nos conduzir ao fim da jornada. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Quando nós verdadeiramente nos entregamos ao Senhor e ao cuidado dEle sobre as nossas vidas, nós podemos experimentar de real consolo, irmãos. Ainda que as circunstâncias sejam terríveis, o Senhor pode diminuir a intensidade da nossa tristeza e também abreviar o tempo do nosso luto. É por isso que nós continuamos a clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Concluindo, irmãos, nós podemos continuar a clamar porque nós sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Mesmo porque, queridos, nós não estamos olhando apenas para essa realidade presente de tristeza, decepções, de desânimo, por causa da restauração que o Senhor já operou nas nossas vidas. Nós também podemos contemplar um futuro glorioso, um eterno futuro glorioso. Quando os profetas diziam que o futuro dos cativos de Sião era glorioso, o povo de Judá pensava que se tratava lá de paz, riqueza, prosperidade, mas o que o Senhor tinha em mente era ainda maior.
A situação em que os habitantes de Judá viviam era extremamente infeliz, queridos. Eles plantavam as poucas sementes que tinham, na esperança de que em alguns meses o Senhor traria a colheita, mesmo que eles já tivessem experimentado de uma tremenda alegria, de um tremendo milagre. Agora, longe da Babilônia, eles viviam na escassez e viviam diante de grandes perigos. No entanto, surge no coração do salmista uma certeza confiante, a alegre esperança de que o Senhor sempre está presente entre o seu povo. Diz o salmista nos últimos 2 versículos desse salmo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Senhor transformará as lágrimas do presente em júbilo no futuro, irmãos. Mesmo que o trabalho seja difícil, penoso, o Senhor está com o seu povo. E essa confiança não é infundada, irmãos. Não é uma fé ignorante e cega. O Senhor que agiu no passado, age no presente e vai agir no futuro. A única garantia do povo de Deus é a convicção daquilo que o Senhor já havia feito no seu passado. As circunstâncias do presente podiam até ser tenebrosas, o futuro poderia parecer completamente incerto, mas o Senhor permanece o mesmo. Continuamos porque o Senhor é o mesmo. Nós não podemos deixar a tristeza e o desânimo nos abater, porque o Senhor permanece o mesmo. Nós não podemos ficar paralisados diante do luto e da dor, mesmo diante de circunstâncias terríveis. Irmãos, nós precisamos continuar semeando. Nós continuamos trabalhando e servindo, mesmo com lágrimas nos olhos. Semear em meio à tristeza, irmãos, pode nos levar a resultados gloriosos por causa da restauração que o Senhor opera nas nossas vidas. Esse salmo, queridos, nos encoraja a confiarmos no Senhor. O Senhor que agiu no passado, restaurando a nossa sorte, é o mesmo Deus que continua agindo em nós hoje e que no futuro permanecerá nos sustentando nas suas mãos de poder. Mesmo porque, queridos, nós sabemos que existe uma alegria que a tristeza dos nossos dias não pode nos roubar. Ainda que a semeadura nos leve às lágrimas, nós sabemos que um dia nós estaremos com o Senhor. E Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, traga a sua tristeza, deposita ela diante de Deus, clame ao Senhor, mas ao se levantar, não esqueça de levar a alegria da eternidade junto com Cristo. E que assim, o Senhor Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo cuidado que o Senhor demonstra sobre nós. Nós te louvamos, Deus, pela restauração que só o Senhor poderia operar e que o Senhor continua operando. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e cuidado de nós e porque nós sabemos da tua bondade e graça sobre as nossas vidas. É porque nós confiamos no Senhor que nós continuamos a clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa alegria, para que o tempo todo nós celebremos quem Jesus é e o que Ele fez em nós. Opera com